Aê! Bem-vindo, Mauro. Bem-vindo, Mauro Zanata. Baco. Papo com Baco hoje com o Mauro Zanata, maravilhoso amigo, maravilhoso ator, maravilhoso diretor. Adoro você, professor. Obrigado, Jess. Bom Meu tá professor querido. Você sabe por que rolou esse programa aqui? Por causa de uma amiga nossa, por causa da Claudete. aqui. E foi aí que a gente se conheceu também, por causa dela. A gente conviveu um tempo junto nessa época. E eu tenho memórias muito boas. E daí eu descobri que eu sou mais apaixonado por atores e atrizes do que pelo teatro. Olha aí. É. E daí eu trago todos que eu gosto aqui. É quem faz o teatro, né? E daí o Orlandinho lá, que tá nessa peleja com a gente, Sempre. sempre. E vamos, falando, é porque a gente tá meio tomado, parece que a gente tá de baixa ação, não, é que o texto é foda, né? É. E a gente tá fazendo o texto antes, coisa que a gente não fazia. Hoje a gente fez primeiro o texto pra depois a gente fazer o nosso bate-papo, não é isso? E eu acho que dá um clima bom, né? Acho que contamina com o que o texto diz pra claro. você, né? É, e esse texto foi muito foda, hein, Mauro? Esse texto é muito forte. Fala dele pra gente. A gente tá falando da Queda, do Alberto Camus, que você fez o espetáculo e ganhou vários prêmios aí e um reconhecimento que é maravilhoso, né, o personagem. Tudo. Eu fiz ele uma primeira versão com direção do Marcelo Marchioro. Marcelo já estava doente na época. Eu lembro. E esse texto começou com 1h50. Você ia no palco o tempo inteiro. Quando eu vi era com ele? Era 1h50? Ou 1h50? 1h50 o começo, depois a gente foi cortando. Né? Mas enfim, esse texto, o interessante dele, essa adaptação do romance para o palco, é que essa figura que é o Jean-Baptiste Clemens, que é um advogado, ele vive num bar que se chama México City, em Amsterdã, e ele está sentado no bar conversando com uma figura na mesa que está com ele que nunca responde a ele. E eu peguei essa figura e joguei ela na plateia, então eu coloquei no plural. Então, ao invés de falar com essa figura, com esse singular, eu falo com a plateia, com o plural, com todas as pessoas. Ele faz perguntas, mas ele mesmo responde. Esse personagem não te pegou assim, porque ele é denso, né? Ele fala às vezes coisas que a gente não concorda mesmo. Sim. Nem sim. você nem eu. Sim. Nem o Orlando. A gente Às não concorda. vezes não, né? É, o tempo Quase inteiro. que o tempo inteiro. E como é que funciona daí com a... Porque É engraçado não concordar, porque assim, eu me vi muito nele. Me vi muito nele, assim. Me vi muito nesse lugar, embora assim, pessoalmente não me ache uma pessoa arrogante, né? Mas eu me vi em alguns pensamentos dele, me vi em alguns olhares dele. É muito bacana porque ele me parece que ele escama o ser humano, ele vai tirando camadas, ele vai apresentando o ser humano de uma maneira muito brutal, muito direta, muito em queda. Me parece muito o pensamento de uma inteligência que domina, que eu não sei de onde vem, não sei que nome tem, mas que domina esse sistema que foi criado, né? Parece essa voz. É um coro dessa voz, né? Exatamente. Eu vejo que traz ele mistura ele constrói uma espécie de máscara que junta o intelectual com o advogado, com o religioso, né? num poder acima da humanidade, e ele apresenta evidentemente a queda dessa figura, né? Desse advogado, no momento em que ele metaforicamente, evidentemente, ele está falando da queda do ser humano, ele está falando do paraíso, ele está falando dessa perda do paraíso, né? Ele conta a história para esse indivíduo que está no bar com ele, de quando ele era advogado, um advogado famoso, de quando ele tinha poder, de quando ele vivia acima das pessoas, de como ele era generoso, gentil com todo mundo, distribuía dinheiro, e visitava as pessoas nos hospitais, ajudava as pessoas a atravessarem a rua, era generoso, cara. Até o momento em que ele atravessa uma ponte em Amsterdã, tem toda essa história da água, né, na peça, tem, né?
Ele atravessa uma ponte e ele vê uma mulher encostada no parapeito da ponte, ele passa por ela e ele escuta o barulho dela caindo na água. E nesse momento, ao invés de voltar para salvar essa mulher, ele foge. E nessa fuga começa a queda dele, porque ele começa a se colocar em dúvida. Porque tem uma discussão ética o tempo inteiro, Sim, né? sim, exatamente. Ele começa a se colocar em dúvida. E aí ele se esconde dentro de casa, ele fica trancado, ele não olha jornal, ele não escuta rádio, não faz nada. Ele fica praticamente debaixo das cobertas. E quando ele começa a sair de novo para a rua, ele começa a se confrontar com ele mesmo. E aí acontecem coisas. Por exemplo, ele vai passar na ponte e ele escuta um sorrisinho na ponte. Aí ele olha, não tem ninguém, ele procura na água, não tem ninguém, esse sorrisinho começa a acompanhar ele, como se fosse uma criticazinha no ouvido dele, né? Aí ele começa a frequentar os lugares que ele frequenta, ele começa a escutar elogios, de repente os elogios começam a aumentar em volta dele, e ele começa a desconfiar mesmo, por que estão me elogiando tanto? E ele, a partir dali ele começa a engordar, ele começa a perder peso, ele começa a perder as relações dele, ele começa a empobrecer e ele vai para a periferia, ele se instala nesse bar, ele monta um escritório dentro desse bar. E nesse escritório ele vive uma espécie de retomada. A queda dele, ele começa a construir uma inversão. Ele começa a jogar a queda para o outro. Então essa figura que está ali, ele começa a questionar, a falar, ele começa a falar muito dele, até ganhar a confiança dessa figura. Em determinado momento ele começa a ver como a gente é igual, como a gente é parecido. E num momento seguinte ele fala, tá vendo como você é? Né? Então é um lugar onde ele questiona toda a nossa relação de humanidade, a nossa relação cristã, a forma com que ele fala muito das mulheres, né? Um machismo muito exacerbado, mas ao mesmo tempo ele dá aquelas pitadas, né? Ele fala assim, você termina a relação com uma mulher, mas você sabe que ela, no fundo, assim, se você chegar de novo, ela vai querer voltar, porque ela não quer também viver uma relação não terminada, não acabada. Né? Então ele traz umas provocações muito incríveis. Assim. Porque é um processo muito longo que você está nesse personagem, convivendo com ele, né? Sim. Ele deve ter mudado a tua vida, porque ele uma parte dela. Em um tempo muito longo. Isso foi o quê? 2000 e a primeira vez que você fez? 2006. E daí a gente tá indo... Ganhou o Gralha? A Gralha Azul foi lá em 2006. Mas teve outras premiações depois. Ela voltou, né? Você voltou? Ela voltou, mas eu voltei independente. Eu paguei os direitos autorais e fiz ela independente, mais uma jornada. Não teve premiação, evidentemente. Não, mas eu falo do processo. Eu vi ele se transformando. Eu vi esse personagem se transformando. Exatamente. Porque eu vi a primeira vez com o Marchioro. E quero saber isso para você, como é que foi? Porque no decorrer da construção de vida que você tem, que a gente vai tendo, vai mudando. A perspectiva e o olhar que a gente tem sobre esse personagem não muda para você? Sobre o personagem, sobre o tempo dele, sobre a forma de falar. Né? Eu posso dizer que eu fui acompanhando também a minha construção de ator em cima dele. Eu acho né? Porque lá em 2006 foi uma coisa. Em 2012, que eu acho que foi a segunda versão... Mas eu vi há pouco tempo, né? Teve uma outra, né? 2012, 2013 foi a última. Foi a última. Nossa, faz tanto tempo que ficou na minha cabeça. Faz. E hoje eu assistindo e falo, já estou em outro lugar para encontrar esse personagem. Já tem um outro tempo teatral para ele, já tem um respiro diferente. Né? Eu sinto que ele ganharia muito mais em densidade, porque ele é muito denso. Né? Ele é muito denso, ele é muito intenso, né? Esse livro, A Queda, é uma resposta do Camus para a intelectualidade europeia que questionou muito ele e desceu a lenha quando ele lançou um livro 5 anos antes de lançar A Queda, que se chamava O Homem Revoltado. Ah, sim. O Sartre, principalmente, né? Sim. Entrou bastante forte, assim, em conflito com ele. Exatamente. E inclusive, existem estudos que dizem que essa figura do Jean-Baptiste é uma mistura dele com o Sartre. Olha só. Entendeu? Ele traz um pouco da arrogância dele com a arrogância do Sartre. Né? E
E esse o Homem Revoltado é um livro onde ele bota em xeque as revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Comunista, né? A maneira com que ele diz que a revolta é um ato necessário no indivíduo, no ser humano. Todo ser humano tem o direito e deve se revoltar quando ele se sente oprimido. Mas aí ele fala do segundo passo, que é quando você sai da opressão, como é que você reage? Ou quando vira opressor, né? Exatamente. É como isso que que você ele reage, questiona fortemente nesse livro, né? né? Você acaba. E aí ele começa a falar dos assassinatos justificados, né? O fim justifica os meios. Não, a gente fez a revolução. Não, ele justifica tudo, né? Né? Tudo. Agora nós temos o direito de matar as pessoas que não fazem parte. Que estavam É isso que eu acho oprimindo a muito gente. moderno, uma cabeça que só pensa na funcionalidade, Sim. não tem sentimento e emoção nenhuma, né? Exatamente. Por isso que a gente não sabe que nome tem, que país pertence, é uma inteligência que domina. E foi se espalhando, e está se espalhando, né? Eu vi o Privacidade Hackeada, não sei se você viu, Sim. que está na Netflix, então eu tenho... E Eu acho que tem a ver. Assista The Family. The Family é um documentário também, com 5 episódios, sobre de como eles estão levando o nome de Jesus na cabeça dos governos pelo mundo inteiro, a partir do governo americano. Né? E é um grupo que está invisível. Eles acham que o mais importante é que eles sejam invisíveis, que eles não sejam vistos, porque eles ganham muito mais poder. Então eles se baseiam na máfia como uma entidade invisível, e eles se fortalecem a partir dali para levar o nome de Jesus acima de tudo. Só que eles se aliam com governos ditadores da África, com governos do mundo inteiro, e acabam fechando negócios, business, e o nome de Jesus é a palavra que dilui qualquer tipo de rancor ou acidez entre as relações ideológicas, né? Aí, uma super dica, então. The Family. The Family. The Family. Tá, vamos falar da escola. É Vamos falar da verdade. A escola do O, ator o, o cômico. Mauro tem uma escola chamada Escola do Ator Cômico. Os grandes atores, seus atores conhecem, é um lugar que não é só para ator. Não. Não é. Não, quando você fala assim, eu gosto mais dos atores do que do teatro, né? Os atores vêm na frente, eu gosto mais do indivíduo do que do ator, né? Tá. O ator, quando tem um indivíduo fortalecido, gera um ator de qualidade, né? Essa é a ideia da E escola. daí tem um autoconhecimento quase, né? Um processo de... É quase natural, não. né? Natural. Se Porque você tem uma quer- exposição, né? Se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer construir alguma coisa, você tem que se conhecer. Você tem muita potência dentro de você que está apagada, esmagada, oprimida, né? Então o trabalho todo é, ao invés de eu trazer o teatro como referência inicial, eu trago o indivíduo, né? Para construir o ator, para construir o teatro. Tá. Eu não coloco o teatro acima do indivíduo. Essa é a proposição central da escola, né? O indivíduo precisa aprender a jogar, a brincar, a se relacionar. A partir daí ele começa a ter material para construir o ator. Tá. E começa a trabalhar o processo criativo. Eu queria saber o seguinte, agora me fugiu. Desculpa aí. Não, eu estava ouvindo isso que o Mauro falou da escola, e essa coisa do indivíduo é fundamental, porque hoje se fala muito em todo tipo de organização, em todos os lugares, sobre a criatividade, que as pessoas têm que ser criativas e tal, mas ninguém pensa em como transformar isso, em como tirar as pessoas do lugar onde ela está, e querem que elas desenvolvam fórmulas mágicas. Eu sou criativo agora. Oi. Nossa, acordei criativo. Exatamente. Né? E a escola tem um outro sentido nisso, né, Mauro? Mas a gente estava conversando antes, falando sobre quanto é, hoje mais do que nunca, muito necessário se fazer. Do que só se... Não é apenas estudar, o que eu estou falando é estudar também, mas fazer. Fundamental estudar, mas é aquela ideia. Quando a gente pensa no ator, a gente está pensando o quê? O ator é um acionador, é um criador de ação. Né? Então estudar é extremamente fundamental. Mas a partir dali você tem que aprender a trazer esse material de estudo, a trazer esse pensamento, essas ideias para uma ação, né? Porque é a ação que vai chegar até a plateia. A ideia não chega, a ideia ela fica transitando internamente.
Então, o meu trabalho todo é fazer com que as pessoas se E daí você tem encorajem. uma transformação, né? Transformação, isso. É estimular as pessoas a terem coragem de expor aquilo que está transitando dentro de si mesmo, né? Expor. É evidente que assim a nossa exposição social é muito limitada porque a gente recebe uns achaques, a gente recebe umas contraposições, recebe um embate de retorno que acaba te jogando para dentro. Eu não quero me expor porque a sociedade tem uma flexibilidade muito pequena, então eu não vou me expor. Ali a gente cria o quê? Um ambiente de exposição, um ambiente de acolhimento, onde a pessoa consegue abrir-se e começar a expor elementos da sua vida, do Que seu são muito íntimos, interno, né? exatamente, de desejos, de vontades, de traumas, que no cotidiano ela não consegue expor. Então, todo esse material é o material que reforça, que dá apoio ao ator. Por isso que não é só atores que procuram. Por isso que não é uma escola qualquer. E fundamental que eu acho que você entendeu no processo o quanto isso era importante para todo mundo, não era só para os atores, né? E daí o que a gente fazia quando ia fazer a escola, eu estava fazendo faculdade na época, tinha um colega que era o Fausto Franco, lembra? Que estava fazendo um trabalho sobre a tua escola porque fez um curso lá e ficou louco. Daí eu lembro que o TCC dele foi sobre isso, né? Sobre o curso e essa experiência que ele teve com você. A partir dali, depois eu conheci a Claudete e eu te conheci e eu fui lá estudar com você. Mas e daí o que eu falava é o seguinte, que as pessoas estão lá, são advogados, são médicos, pessoas que estão lá para se conhecer, atrás de um afeto. Sim. Poder se mostrar na frente dos outros e perder o medo do ridículo, né? E você trabalha muito essa coisa, a gente perdeu o medo do ridículo, de se expor, ou brincar com o ridículo. Como é que é isso? O ridículo é um limite social, né? É um limite que não sei quem é difícil, quando a gente fala em sociedade parece uma coisa tão... Mas é um limite que vai se estabelecendo socialmente, uma faixa onde você se relaciona socialmente e que não tem nem uma abertura para o riso, para a gargalhada, para palhaçada, para brincadeira, nem uma faixa abaixo que é o drama, a dor, nem das duas faixas é exposta. A gente expõe um ser humano tranquilo, bem, organizado, responsável. É só essa faixa que se expõe, né? Acima ou abaixo é ridículo. Então as pessoas quando vêm trabalhar, evidentemente que elas têm um limite, eu tenho que romper esse limite com elas. Né? Só que esse limite é o quê? Se eu fizer isso, eu vou ser ridículo. Porque isso está imposto socialmente, né? E é terrível ser ridículo. É terrível. Em público, né? né? Ainda mais em público. Então, abrir esse espaço, abrir essa faixa, ampliar essa faixa, tanto na questão de você sim voltar a sentir-se, né? Voltar a se emocionar, como também ganhar o campo do riso, voltar a gargalhar, a brincar, a fazer cagada, a cometer erros. E não levar a sério nada, né? No sentido de seriedade de dor, né? Sim, que causa sim, seriedade. sim. Eu sou culpado, né? Não tem isso, né? Evidentemente, quando isso fica reservado, guardado dentro do nosso núcleo, é muito dolorido. À medida que você vai brincando e expondo parte desse material, porque a escola trabalha de uma maneira muito sensível, não é? Você não expõe isso conscientemente. Você começa a construir um grau de exposição a partir da brincadeira, do jogo, da flexibilidade. Você começa a brincar. Quando você vê, você está já vivendo um outro lugar de relacionamento. Entendi. E tem relacionamento, né? A gente conhece você vira amigo e tem um relacionamento. Sim. Não é um professor sim, só, sim. um professor. Bom, é o parceiro, um amigo ali. Mas não é? Eu vou usar aqui até um chavão que eu aprendo ensinando, Sim. mas é absolutamente verdade. Os meus 25 anos de escola foi a minha escola, porque eu tive espelho a partir dos alunos. Né? O espelho é o quê? O espelho é um reflexo. Né? Eu olhava para os alunos, eu me ensinava, eu levava exercícios
E eu via isso refletido em mim. De que maneira? Eles tinham me entendido, eles não tinham me entendido. O exercício que eu tinha colocado é um exercício intelectual, ou era um exercício que não tinha um fundamento muito bom, então eu não via o reflexo, não voltava para mim, eu voltava de uma maneira muito torta, falava, opa, eu tenho que alterar esse exercício, não estou chegando nas pessoas. Então, a partir dali, a minha comunicação também começou a se Virou tua modificar. busca, né? Exatamente. Eu vou atrás de me comunicar bem com os meus alunos. Se eu tenho essa abertura até eles, eu tenho minha abertura de ator. E são 25 anos já da escola da Torcone? 25 anos. 25 anos. Uau. Indo para o 26º. Caramba, é muito Todo tempo, mundo né? passou por ali. O Alexandre Nero teve por ali, todo mundo, né? Tem site, Mauro? O Alexandre teve lá, né? O Alexandre Nero, todo mundo. O Alexandre a gente chegou a trabalhar juntos. Mas Eu vi ele não ele escrevendo alguma coisa sobre a tua escola. Eu acho que ele escreveu A Simone por conta- Spoladori teve. Simone Spoladori Pô, teve, todo mundo. sim. Fala o site da escola. Não, vamos falar os cursos, assim, que os caras que quiserem se matricular, como é que entra em contato? Os cursos, primeiro, como é que você está dividido? Se eu quiser fazer um curso lá, como é que funciona agora? Você me falou que tem coisas rolando. Bom, são cursos práticos, Tá. né? Existe o curso de segunda-feira, que é um curso básico, e aí as pessoas falam, mas eu já fiz jogos teatrais. É um outro olhar. Tem uma outra sabe? investigação aqui. No né? momento que eu uso os jogos teatrais, eu estou começando a trazer a base. O que é que a gente precisa entender dentro dos jogos teatrais? O que é um jogo? O que é jogar? Né? O jogo é um espaço onde o racional baixa e a gente abre portas para um outro tipo de relacionamento. Tá. Então é diferente de eu fazer um joguinho de brincadeira, de improvisação e tal, fazer um jogo teatral para um aquecimento, ou fazê-lo como fundamento, como base, para entender, opa, aqui eu estou jogando. Exatamente. A troca. A troca, né? E mais do que tudo, o grande fundamento do jogo teatral é que o jogo teatral não é competitivo. Ele reduz a competição. É Então, um frescobol, né? Para a bola não cair no exatamente. chão, né? Ele Não só é, não funciona. é para ganhar ou perder. Ele só funciona se eu estiver me relacionando com o outro, se eu estiver ouvindo o outro, se eu estiver em relação com o outro. Né? Se eu estiver jogando sozinho, desmonto eu, desmonto o outro ator e desmonto a plateia. Todo mundo perde. Né? Esse é a grande tríade, né? O grande lugar. Porque tu não acha que daí, nesse caso, ele não está ali, né? Ele não está jogando, ele não está ali. A cabeça dele está dentro dele, né? Dentro dele. Né? Então ele não se colocou no jogo. Né? Então funciona segunda-feira, é o curso Segunda-feira nós básico. temos o curso de brincadeiras de jogos, onde a gente... Qualquer pessoa, a partir de que Qualquer idade? pessoa. A partir de 18 anos, essa é a nossa base. Tá. Assim. Às vezes entra uma pessoa um pouco mais cedo, a gente faz uma entrevista. Não tem que ter formação nenhuma, Nenhuma, de ator, nenhuma, de nada. nenhuma. Só tem que ser gente, ser humano. Exatamente. Né? E se a pessoa já é ator, tem 10 anos de atuação, 15 anos, não importa, ela vai entrar nesse mesmo Contribuir, lugar também. por isso que eu estava falando, o paralelo. Eu estava fazendo a faculdade, mas aquilo era outra coisa do mesmo, mas é outra coisa. Né? A gente Quer dizer, é precisa- necessário pra gente. Até quero voltar lá, se der. Eu não tenho tempo, mas é uma vontade, cara, porque era muito divertido. Era muito divertido. É divertido, é divertido. E esse Principalmente espaço quando a da gente diversão começa a expurgar. o espaço de diversão é o espaço onde as pessoas começam a se sentir bem e começam a abrir o seu núcleo, né? Porque aquilo, eu tenho um tesouro guardado dentro de mim, não me impressione, porque eu não vou largar, não vou abrir isso aqui. Agora, quando você começa a se sentir à vontade, esse material começa a diluir, ele começa a vir espontaneamente para fora. E espontaneidade é a nossa peça rara, é o que a gente quer, ser espontâneo, brincalhão. É isso. Aí nós temos, esse é na segunda-feira, nós temos uma turma Daí à ele tem tarde, um período de duração, como é que funciona? são 3 horas por semana. E Na durante quanto segunda-feira- tempo? Durante 4 meses. Tá. Na segunda-feira à tarde tem um curso que é com o Ike Veiga e o Pedro Melo, que é o mesmo curso que eu dou à noite, eu faço a parte da noite. Na terça-feira nós temos um curso à tarde que é com a Camila Jorge, Ike Veiga e Mar Ribeiro, que é um curso de investigação. Então eles trazem o palhaço, eles trazem a música, eles trazem o movimento, a dança e mexem com essa estrutura toda. E à noite, na terça-noite, tem um curso que eu estou dando agora que se chama Tipos Cômicos, onde eu trabalho com as máscaras teatrais. Mas eu faço um vínculo com a máscara social. Então, ela tem origem, esse curso tem origem na comédia dell'arte, mas é uma visão onde eu faço uma provocação de
de a gente realmente conseguir enxergar esses tipos cômicos dentro do nosso universo contemporâneo, dentro do que a gente está vivendo agora. A gente tem muita relação com essas máscaras que tem mais de 500 anos. Sim. Sabe? Mas o que me leva o que me traz de interesse nesse lugar da máscara é porque as pessoas começam a se encontrar dentro delas. E isso é muito lindo, né? É parte das nossas caricaturas sociais, né? As máscaras que a gente veste cotidianamente. E que é natural vesti-las, né? Mas tem que entender que são, né? Que são máscaras, né? Natural. O interessante é que a gente começa a tomar consciência delas. E isso é fundamental. Porque daí muda tudo, né? E você falou que tem um outro curso aparecendo lá, que é de sexualidade, como é que é? Tem um curso com a Ana Paula Peixoto na quarta-feira à noite. Esse vinhozinho pega ainda. Ele pega. Não tô enrolando a língua. Não, um dia eu falei receba, eu falei, mas é o terceiro programa, agora já dá pra falar qualquer coisa. Baco. Aí. Zé Celso. Aí. Olhe para as pessoas enquanto elas estão por aí, porque elas ainda estão por aí. E a gente fala muito sobre isso, assim, né? De investigar o que está por aí acontecendo, porque tem muita coisa. Sim. A gente se encontra muito no teatro, porque a gente vê muito teatro. A grande bombada do teatro é essa, é fazer com que a gente consiga se conectar com o que está acontecendo no momento, né? No momento, acordar as pessoas para viver a sua vida com mais intensidade. Né? A gente está vivendo uma fragilidade muito grande. Por exemplo, uma das questões, a gente não fala de sexo. Eu fico em dúvida se a gente faz sexo. Porque ele não fala. Não, não fala. Sempre foi, né? E Eu sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho momentos que eu não faço porra nenhuma de sexo. Sabe? E eu sei dos meus traumas, eu sei das minhas dores, eu sei do meu sofrimento, da minha... Sabe? Eu vivo isso, mas eu vou trazendo... Por favor, fale de sexo comigo. Eu tô precisando entender um pouquinho ainda a respeito desse negócio. Geração anos 60 empobrecida, né? Mas aí vem a Ana Paula Peixoto com um curso que se chama Sexualidade, Arte e Cultura. É um curso de 5 quartas-feiras, onde a Ana Paula traz um debate sobre a sexualidade. E o único critério é ter mais de 18 anos para participar desses cursos? Ou... Eu não sei se ela colocou idade aí, sabe? Mas liga lá, a gente vai deixar o site aqui. Evidentemente, sim. Né? Deixa todos os contatos. Escola do Ator Cômico é aqui em Curitiba, onde a gente grava o Monodrama, mas ele não é um programa curitibano só. É um programa daqui para todos, né? Para todos mesmo. Daí quem passar por aqui vai estar aqui. E quem, não sei, a gente vai viajar também. Tá lá. Não, mas a gente vai atrás. Vai fazer, tem uns projetos aí pra gente viajar. Fazer 4 programas num lugar, 4 no outro, fazer especiais de mês. E é isso, cara, isso tá me dando um prazer muito legal e entendo o que você tá passando, que é uma coisa, e o Orlando também, é uma coisa que a gente vai aprendendo com a idade, né? Sim. Também. Olha lá. Sexualidade. Dedos eretos. Mas é bacana porque a Ana traz a arte e a cultura junto com a sexualidade. Então um debate que ela traz material das artes gráficas, ela traz artistas, ela traz textos e ela vai discutindo alguns clichês nossos, alguns caminhos, algumas opressões religiosas, né, algumas cargas que a gente leva e que não nos permite ser livre para viver o sexo de uma maneira legal. Né? A Pagu, por exemplo, me parece que não tem problema. Não tem problema. Não. Ela trouxe o sexo, inclusive, para esse programa, porque até então a gente estava inibido sexualmente. Agora, meu amigo, porque ela chegou aqui com outro tom de roupa. Ela não veio de preto, como todos, ela veio de vinho. E ela falou que era por acaso que o batom tinha a mesma cor e os cabelos também e as unhas. É por acaso. E daí ela deixou a gente louca aqui, porque a gente hoje gravou vários, bebeu, fez textos maravilhosos, mostrou para você que tem muitas coisas para se conhecer na vida e que isso faz a vida importante, necessária e maravilhosa. Terça-feira, Monodrama. Daí vocês vão ver esse texto que a gente tá falando aí. Terça-feira. Tá? Terça-feira. Tá certo. Obrigado. E ó, conheçam lá o Espaço 430. Boa. Espaço 430 é onde a gente grava aqui o programa. Isso. Fala com o Orlando Brasil, para se você quiser, por acaso,
alugar esse espaço aqui, porque aqui pode ter evento, um monte de coisa. É o que você faz também lá na Escola Doutor Come. Isso No aí. espaço excêntrico. Espaço Isso. não falamos sobre isso, vai Não tem precisar. problema, não tem Mas nós problema vamos falar. nenhum. Tu quer falar? Porque eu quero falar. Podemos falar. Tem hora Vamos lá. pra ir embora? Não, eu não Tá. tenho. É porque assim, você mudou para esse nome, Eu quero saber. Eu não mudei. Eu Como é criei que é? um novo nome. Então, me fala né? o conceito Não, disso. porque assim, quando eu criei o espaço, eu não podia usar a Escola do Doutor Cômico como um espaço para acolher todo mundo. Ah, tá. Entendeu? Porque vem muito material ali no espaço, usar a escola, usar o teatro, e que não tem referência com a Escola do Doutor Cômico. Entendi. Então eu precisava criar um espaço que acolhesse a Escola do Doutor Cômico e outros núcleos. Outros ambulantes que Outros ambulantes que conversam ali. participam. Uhum. Então esse é o conceito. O espaço excêntrico é o espaço É o todo. espaço todo. Né? Que E a tem escola- sala de teatro, tem sala de teatro, tudo tem lá. sala de ensaio, tem cursos, tem vários Eu cursos. já Tem fiz um vários curso- workshops lá. Tem um curso Ah. que vai ser de dança-teatro Com quem? com a Carol Pellegrini, Quando? que vai começar o ano que vem, Ah. mas ela já vem experimentando. Então, assim, é um curso muito interessante, que, enfim, ela vem da dança, mas ela é minha aluna ali, ela é professora do Sena 1 também. Tá. Então, esses dois cursos são cursos que vão enfim... E volta e meia vai aparecendo também cursos na tem grade, cursos né? de fora. É. A Fábio Lins estava aí para dar um curso de stand-up. Eu fiz um curso lá com o... que agora tá fugindo porque eu vim o bate, né? Com o menino aquele que faz cinema. Isso que eu ia tirar. Aquele menino, diretor de cinema, André Siqueira. André Siqueira. Maravilhoso. Aham. Eu fiz um workshop dele agora há pouco tempo lá. Então vamos lá no Espaço Excêntrico. E 430 e Artes Bia. Artes Bia, claro. Bebidinhas até as 2 horas. Não, é só bebidinha. Tem sopinha, né, pro inverno. Tem E patrocina tudo lá. a gente aqui E com o nosso patrocina a vinho. gente. Nosso vinhozinho vem de lá. E vem de barco. Estamos juntos. Estamos juntos, querido. Obrigado. Volte Valeu. sempre, tá? Volte sempre. Amor de Obrigado, minha vida. muito Obrigado. bom estar aqui. Tá? Gente, obrigado. Orlando. Até terça-feira. Obrigado, Orlandinho. Obrigado, Leandro, que monta esse programa lá em Porto Alegre. Lá o em Porto estado Alegre. todo se comunicando e fazendo Claro, arte. claro, Né? claro. Juntamos a tribo. Obrigado e é terça-feira. Monodrama com Mauro Zanata. O Sul também é um pouco. Não é só o Nordeste, né? Não, você viu o Bacurau? Não.